Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Estamos aqui na 7ª parte desta ministração, orando de conformidade com a nova aliança. Hoje estamos na 7ª parte e temos aprendido bastante, amados, com o Evangelho de Jesus Cristo. Você que tem acompanhado essas ministrações, você tem visto que tudo aquilo que nós temos aqui demonstrado é tudo baseado na nova e eterna aliança de Jesus. Nós aqui da Igreja Assembleia de Deus de Abraão respeitamos a ordem de Jesus. Ide às nações ensinando a guardar tudo que vos tenho falado. E nós sabemos que a palavra começou pelo Filho e depois foi confirmada pelos apóstolos, lá em Hebreus. Os apóstolos depois deram continuidade na pregação do Evangelho. Tanto que foi eles que escreveram as cartas, os outros evangelhos também, em nome de Jesus. Então, amado, nós vamos aqui voltar um pouquinho no texto, porque foi o último texto, a gente acabou não meditando como se deve, amado? E o Senhor, como essa palavra nova, ela tem sempre aberto os nossos olhos, porque Deus peleja por essa palavra. Deus peleja tanto por essa palavra. Aquele que tem estado ligado nesta palavra, tem lido esta palavra, ouvido esta palavra, tem visto que Deus está pelejando por esta palavra, porque muitas pessoas se aproximam diante de Deus e mal eles sabem que ele está ofendendo o sacrifício de Cristo através da sua oração. Por isso que nesse tema, orando de conformidade com a nova aliança, isso é muito importante. O que adianta você ficar fazendo uma oração e ser uma oração que realmente uma oração sem entendimento, sem conhecimento? Então, até na nova aliança, você tem que saber como você se achegar a Deus. Então, eu quero ir aqui de novo em Hebreus capítulo 10, versículo do 1 ao 10. 10 versículos. Nós vamos dar uma meditada aqui, depois vamos estar mostrando outras coisas que o Senhor também tem nos mostrado, que é muito importante para mim e para você. Fique atento, preste bem atenção para você compreender. Não deixe que nada venha tirar a tua atenção. Diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, sombra. Sombra dos bem-vindouros. Continua, não a imagem real das coisas. Nunca jamais, vemos outro detalhe aqui, nunca jamais pode tornar perfeitos. Então a lei é sombra e nunca jamais poderia aperfeiçoar alguém. Aí continua, tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano. Opa, outro detalhe. Primeiro, ela é sombra, ela não torna ninguém perfeito, e ano após ano, eles ofereciam o sacrifício segundo a lei. Aí o texto continua no verso 2: de outra sorte não teriam cessado, olha, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Ou seja, na lei, as pessoas tinham consciência de pecado. Grave bem isso. Ela é sombra. Não pode tornar ninguém perfeito. Era oferecido ano após ano. E as pessoas se aproximavam com consciência de pecado. Porque todos os anos era oferecido. Então não era impossível alguém se achegar sem a consciência de pecado. Pelo contrário, as pessoas se achegavam com consciência de pecado, porque era oferecido ano após ano. Já estava esperando o ano chegar para oferecer, esperar o outro ano e ali aquela consciência. Aí continua. Entretanto, verso 3 de Hebreus 10: entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados, ano
pecado todos os anos. Verso 4. Porque é impossível que o sangue de touro de bode remova pecado. Olha aí. Tudo isso, o texto sagrado faz menção que tinha na lei. Preste bem atenção. Todos esses textos que nós lemos aqui, todas aquelas ofertas, aqueles sacrifícios que não aperfeiçoavam, que as pessoas se aproximavam a Deus para fazer aquele sacrifício, tinha recordações de pecado, tinha consciência de pecado, comemoravam o pecado. Não podia, o sangue de touro de bode era impossível remover pecado. Aí agora entra o texto dando contexto para você compreender. Verso 5: por isso, ao entrar no mundo, diz, aí está falando agora de Cristo: sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Olha aí. Esse sacrifício e oferta Deus não queria, mas o corpo formou ao Cristo, ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Verso 6: não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Deus não se deleitava com isso, porque era uma sombra, era uma figura do verdadeiro sacrifício, que seria o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí continua: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 8: depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, agora que vem aqui algo tremendo: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade de Deus é o quê? Remova a sombra, remova a consciência de pecado, porque era através do sacrifício que fazia com que as pessoas tinham consciência de pecados, amado. Como é que Deus vai remover aquilo que fazia com que as pessoas tivessem consciência de pecado e não ia tirar a consciência de pecado, amado? Quem está entendendo, levanta a tua mão. Glória a Deus. Então Deus, Ele não deleitava em holocausto nem em oferta pelo pecado, Ele não se deleitava. Então Ele vai dar um corpo ao Senhor Jesus, para vir oferecer um verdadeiro sacrifício, que além da sombra dos bem-vindouros, era sombra